Boa noite, irmãs e irmãos. Como é gostoso nós podemos estar louvando o Senhor. É um dia tão especial para nós, né? Um dia de comunhão, um dia de batismo, confirmação da fé de alguns irmãos, né? E isso é maravilhoso demais para nós, né? Muito bom. Sabemos que Deus está no nosso meio fazendo esse milagre. E agora podemos reunir novamente para termos essa comunhão novamente, louvores, termos cânticos, né, tão gostosos, cânticos bíblicos, né, cânticos que exaltam o nome do Senhor e não o homem, né? É tão bom. E também os momentos de oração, participar da mesa do Senhor e ouvirmos a palavra de Deus, né? Que Deus esteja realmente enchendo nossos corações de alegria e santo temor também, né? Por podermos congregar e também de gratidão por podermos congregar, né? Quantos não poderam fazer isso nessa noite? E nós estamos aqui pela bondade de Deus, né? Irmãos, nós vamos continuar aí a exposição de Hebreus, é a sexta parte já de Hebreus. Nós vamos adentrar agora ao capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 13, capítulo 4 de 1 a 13 de Hebreus. Vamos estudar aí de 1 a 13, vamos ler o texto completo. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Oremos novamente. Senhor nosso Deus, como carecemos do Teu Santo Espírito, Senhor, para podermos compreender os mistérios da Tua Palavra. E é isso que nós pedimos nessa noite, que mais uma vez Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz e não endurecermos os nossos corações nessa noite. Tem misericórdia da Tua igreja e faz com que nós possamos nos quebrantar diante da Tua poderosa palavra. Ó Deus, ela é viva e que ela então, sendo viva, que ela nos vivifique, que ela abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo a aplique, nos revelando a Tua palavra, aplique-a ao nosso viver, para que assim possamos Te obedecer e glorificar o Teu nome neste mundo. Ó Deus, é o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
Irmãos, nós vamos olhar para esse trecho aqui, de 1 a 13 do capítulo 4 de Hebreus, sob o foco do tema: só a fé no Evangelho de Jesus nos leva ao descanso de Deus. Só a fé no Evangelho de Jesus nos leva ao descanso de Deus. Nós vamos entender aqui, nessa noite, a importância da palavra de Deus. Mais um texto da própria palavra que fala sobre a palavra. Nós vimos então na exposição passada, fazendo uma rápida recordação, nós vimos que o autor dessa carta explica que toda falta de fé e consequente desobediência contra a palavra de Deus leva inevitavelmente à apostasia ou exclusão do descanso eterno de Deus. Tudo o que ele usou ali, o exemplo de Israel, para mostrar que, mesmo estando livre do Egito, e debaixo do comando de Moisés, a quem eles viram através de Moisés, o povo viu Deus fazendo maravilhas diante dos seus olhos, começando lá no mar, quando Deus abre o mar para que eles atravessassem em seco. E vendo tudo isso, mesmo assim, debaixo do comando de Moisés, o povo não entrou na terra prometida. Por causa do quê? Por causa do seu perverso coração de incredulidade e do endurecimento pelo engano do pecado. Nós vimos aí do capítulo 3, de 7 a 19. Então, essa foi a segunda exortação da carta. Nós vimos que a primeira está no capítulo 2, de 1 a 4, quando ele diz que nós devemos correr da negligência, ou evitar a negligência, através de nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Mais uma vez ele falou, primeira exortação, de ouvir a palavra. Segunda exortação, vimos aí no capítulo 3, como eu estou falando, que é o perigo da incredulidade e da desobediência. Isso acontece também por falta de obedecer ao quê? À palavra. Por endurecimento do seu coração diante das verdades que Deus falava ao povo, através dos seus líderes. Então, essa agora aqui que nós vamos ver hoje, seria então a terceira exortação da carta. Nós vamos ver daqui a pouco. Voltando então um pouquinho no capítulo 3 ainda, a segunda exortação era: cuidado com a incredulidade e com a desobediência. E a lição final que nós vimos na última exposição de Hebreus, nós aprendemos que hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos os nossos corações. Essa é a lição que nós gravamos diante do que foi exposto nesse capítulo 3. Não endureçamos os nossos corações diante da voz do Senhor, do falar de Deus. Não endureçais os vossos corações. Essa é a lição. Bem, agora o autor continua a sua comparação. Ele praticamente vai explicar a mesma coisa, aprofundando um pouco mais aquilo que ele falou no capítulo 3, mas nesse capítulo 4 ele vai continuar então a sua comparação dos irmãos hebreus com os israelitas que pereceram no deserto. Ele vai continuar fazendo essa comparação, essa aplicação, comparando o povo, os hebreus, os irmãos hebreus, a quem ele escreve essa carta, para quem ele escreve essa carta, com aqueles irmãos que muitos não eram, na verdade, legítimos israelitas, ou não eram irmãos, porque pereceram no deserto pela incredulidade, pela falta de obediência e a incredulidade. Então, ele vai continuar fazendo essa comparação entre os irmãos hebreus e os israelitas, mas agora com foco na maneira com que eles recebem a palavra de Deus. Como eles vão receber a palavra de Deus? Esse é o foco agora. Nós entendemos, irmãos, pela palavra de Deus, ou o Evangelho das Boas Novas sobre Cristo, que o Evangelho, na verdade, não começa no Novo Testamento. Toda a palavra de Deus é focada na vida, na obra e pessoa de Jesus Cristo. No Velho Testamento, de maneira velada; no Novo, de forma revelada.
Então a gente entende que toda a Escritura aponta para Cristo. Tudo aponta para Jesus Cristo e para a sua obra e para a sua redenção que Ele nos traz, que é o que nós chamamos de boas novas. E a palavra de Deus, ela tem esse papel decisivo na salvação, ou no que nós chamamos no chamado à fé. A palavra de Deus, e só ela, salva. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém que não conhece o Senhor, nós pregamos o Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor, porque nenhuma outra historinha vai salvar as pessoas. Nem o meu testemunho de vida salva as pessoas. Eu posso corroborar com a palavra de Deus, fazendo um paralelo com aquilo que Deus fez na minha vida, tentando apresentar, dando um testemunho de vida do que Deus fez em minha vida. Mas não é isso que salva as pessoas. O que salva é ouvir e ouvir a palavra de Deus, como nós já vimos em Romanos. E é pelo ouvir que a palavra de Deus, então, é ouvir a palavra de Deus que o pecador é vivificado, e também é por manter-se fiel à mesma palavra, à palavra de Deus, que o pecador consegue perseverar na fé. Ele não consegue perseverar até o fim se não for olhando firmemente para a palavra de Deus, olhando e focando na palavra de Deus, como ele diz no capítulo 2, versículo 1, atentando diligentemente às verdades ouvidas da palavra de Deus. Por isso então que essa exortação que ele começou a fazer no capítulo 3, e ele vai repetir agora no capítulo 4, a exortação é tão urgente, irmãos. Qual é a exortação? Hoje, de novo, né? A lição do capítulo passado é praticamente a mesma de hoje. Hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos os nossos corações, né? Essa é a lição. Então nós vamos ver hoje, em forma de perguntas, vamos fazer um tipo de catecismo no final, não é? Perguntas com respostas, para nós tirarmos algumas lições. Qual é a primeira dúvida que pode surgir nesse estudo de hoje? Nós vamos ver 4 lições. Primeiro, o que é ouvir, segundo as Escrituras? O que significa a palavra ouvir, segundo as Escrituras? Segundo, ouvir o quê? O que eu devo ouvir para que eu possa perseverar e para que eu possa entrar no descanso de Deus? Terceiro, como eu sei que estou ouvindo corretamente? Como é que eu posso ter certeza de que eu estou ouvindo da maneira correta? Quarta lição, como eu devo reagir diante desse ouvir? O que eu faço? Eu ouço e fico quieto? Tem alguma atitude que confirma que eu estou ouvindo corretamente? Então essas 4 lições nós vamos aprender nessa noite, se Deus assim o permitir. Nós vamos dividir o estudo de hoje em 3 partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá. Versículos 1 a 5. A primeira parte, o autor vai fazer uma nova aplicação sobre o dever de ouvir a palavra de Deus para não ficar de fora das promessas de Deus. O dever de ouvir. Ele diz no versículo 1: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então ele começa dizendo no versículo 1 que há um temor no nosso coração. O verdadeiro crente, ele sente um temor quando ele ouve a palavra dizendo assim: você tem que obedecer. Aquilo aquece o nosso coração, e aquilo traz alguma... A palavra de Deus tem esse poder de trazer algum incômodo na nossa consciência. Será que eu estou obedecendo? Surge então essa dúvida. Por isso que existe esse temor. E o autor começa dizendo que o temor faz parte da vida cristã. Aliás, é uma das marcas do verdadeiro eleito. Ele teme diante da palavra de Deus. Ele teme pela possibilidade de não estar sendo um filho obediente. Ele teme a possibilidade de ficar fora do descanso de Deus. E então o autor começa assim. Ele está usando, de novo, ele traz o ensino do capítulo 3, porque ele diz: temamos, portanto, está ligando com o que ele ensinou no capítulo 3,
E o finzinho do capítulo 3, versículo 19, ali ele diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa do quê? Da sua incredulidade. E a incredulidade, nós vimos que não está falando de povo ímpio, está falando do próprio povo de Deus. O povo de Israel não entrou no descanso de Deus porque não creram em Deus e nas suas promessas. Não descansaram, não confiaram em Deus. Então, por causa da incredulidade, portanto, há um temor em nosso coração, sabendo, olha só, versículo 1 ainda, sendo-nos deixada a promessa, a mesma promessa que Deus fez lá para o povo de Israel, e depois foi repetida por Davi no Salmo 95, ele diz aqui que é Davi que escreveu o Salmo 95, nós não temos esse registro, mas o autor de Hebreus considera Davi como autor do Salmo 95. Bem, ele diz então que a mesma promessa nos atinge hoje. Sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Ele está querendo dizer assim, pode ser que nós estejamos achando que estamos a caminho desse descanso e não estamos, irmão. Como é que eu confiro isso? Temamos, tenha um temor no seu coração, porque pode ser que nós estejamos falhando. A falha, ele vai explicar, essa falha no final do versículo 1, ele vai explicar a partir do versículo 2. Qual era a falha? Qual foi a falha daqueles que ouviram lá atrás, no deserto, e não entraram no descanso? Qual foi a falha deles? Ele vai explicar no versículo 2. A falha deles é que os israelitas não entraram no descanso por deixar de ouvir e confiar nas promessas de Deus. Veja o versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas. Ou seja, nós ouvimos as mesmas boas novas. Quando ele diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, quer dizer assim, nós ouvimos o mesmo evangelho que eles ouviram lá no passado. Que o Israel ouviu da boca de Moisés, a promessa de que eles iriam para Canaã, a terra de descanso, mas eles não confiaram na promessa de Deus. E então ele diz assim, da mesma forma que eles ouviram, nós também ouvimos, e porque também a nós foram anunciadas as boas obras, como se deu com eles. Mas, olha só, final do versículo 12, mas a palavra que ouviram, ou seja, o povo de Israel ouviu, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então eles ouviram, eles não eram surdos, eles ouviram, mas eles não confiaram nas promessas de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. E no versículo 3, ele diz assim, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só o que o autor está dizendo aqui. Qual foi então a falha? Deixar de ouvir e confiar nas promessas de Deus. O autor, ele está fazendo uma aplicação para ele mesmo e para seus irmãos. Ele diz, nós porém, no versículo 3, nós, ele está se incluindo, junto com os hebreus, junto com os irmãos, nós que ouvimos, nós que cremos, entramos no descanso de Deus. Ele não está dizendo entraremos no descanso de Deus, não é uma coisa futura, é uma coisa que já aconteceu, em muitos trechos, especialmente na carta aos Efésios, Paulo deixa claro, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, que nós que cremos, já somos salvos, que nós que confiamos nas promessas do Senhor, nós já fomos salvos, estamos em Cristo Jesus. E já tomamos posse das bênçãos de Deus, que Ele tem para nós, tanto presentes como futuras. Então, é algo presente. Mas o interessante é que ele faz um paralelo aqui. Ele diz que, ele está aplicando aos seus irmãos hebreus, nessa primeira parte do versículo 3, ele diz assim, é um raciocínio inverso. Presta atenção, ele diz assim, primeira parte, versículo 3, nós porém que cremos, entramos no descanso como Deus tem dito. Mas o que ele escreve que Deus disse, não tem nada a ver com vocês entrarão. Ele fala assim, eu jurei na minha ira que eles não entrarão. O que o autor quer dizer com isso? Ele simplesmente está invertendo o raciocínio. Ele faz o raciocínio inverso. Ele quer dizer o seguinte,
Se os que não creram nas promessas da palavra de Deus não entraram no descanso, quer dizer então que os que crerem entrarão. Perceberam? Ele está simplesmente invertendo a coisa. Ele diz assim: nós que cremos entraremos. Por quê? Porque aqueles que não creram não entraram. O resultado é o inverso daquilo que aconteceu com Israel. Se Israel não creu e não entrou, quer dizer que se nós crermos, entraremos. É simples. É que é um texto bastante complexo. O palavreado, a escrita do autor de Hebreus é complexa. Então ele precisa ser com muita atenção, averiguada, estudada, para que a gente possa extrair aquilo que ele tem para nos comunicar. Então percebam que é necessário bastante atenção para que a gente aprofunde nas realidades e traga à tona aquilo que Deus quer falar conosco. Muito bem. Então no versículo 3 é isso que ele está falando. Agora, no final do versículo 3, parece que ele faz uma mudança de assunto. Parece que ele muda. Mas não é que ele está mudando, ele está acoplando mais um tema naquilo que ele está falando, que a obediência leva ao descanso. A obediência leva ao final feliz, por assim dizer. E ele diz no final, na segunda parte do versículo 3, ele diz assim: embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aí a gente pergunta: mas espera aí, autor de Hebreus, nós estamos falando de fé que leva à salvação e você vem falar de obras. O que significa isso? Parece que é um outro assunto, Mas ele vai mostrar o que ele quer dizer. Ele começa agora a fazer um paralelo entre o sábado. Ele vai começar nesse capítulo, versículo 3, segunda parte, e todo o restante, até o versículo 13, ele vai mostrar que vai fazer um paralelo entre o sábado. Ele vai usar Gênesis 2:2 para mostrar que Deus deu exemplo de que ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Ele vai usar o exemplo da terra de Canaã, que era para o povo todo entrar naquele descanso, como se fosse semelhante ao 7º dia. Canaã era a promessa do outro descanso de Deus. E agora, para nós, vem um terceiro e maior descanso, que é a glória eterna. Então, tudo isso ele vai fazer um paralelo. Ele vai fazer esse paralelo. E ele quer dizer que o descanso só vem depois do trabalho. É interessante. Mas, irmãos, vocês não são calvinistas? A Val já falou para mim: quando vocês falar sobre calvinismo, explica um pouquinho sobre calvinismo. Calvino, lógico, ele mostrou para nós as doutrinas da graça. E mostrou para nós, ele nos ensinou, sobre a soberania de Deus, e que nós não somos salvos se Deus não operar em nós. É isso basicamente o que ele mostrou. E que nós somos salvos não por obras, mas pela fé. Isso começou lá com o pai da reforma, que é Martinho Lutero. Calvino só organizou a ideia de Lutero, de forma organizada, por assim dizer. Então, nós entendemos que nós não somos salvos por obra. Não é por trabalho que eu sou salvo. Não é por fazer para ser salvo. Mas existe uma ligação aqui. É aquilo que Tiago fala na sua carta, que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras não existe. Tiago, ele mostra algumas obras ali na sua carta, mas são obras de misericórdia, de servir os irmãos, tal. Mas existem outras obras que são antes dessas obras que Tiago apresenta, que é a obediência aos princípios de Deus. A prova de que eu sou crente de verdade é quando eu obedeço a sua palavra. Essa é a prova de que eu sou um filho obediente. Então ele vai explicar isso. Então ele vai fazer esse paralelo aqui. E ele começa, terminando a primeira parte aqui, versículos 4 e 5, ele disse assim: porque em certo lugar assim disse. Quem que disse aqui? Deus disse. Ele diz assim: no tocante ao 7º dia, disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Gênesis 2:2, ele está citando aqui. Gênesis 2:2.
E versículo 5, e novamente, no mesmo lugar, só que preste atenção, no mesmo lugar, se a gente for olhar para Gênesis 2:2, a partir dali, não tem nada escrito, não entrarão no meu descanso. O que então o autor quer dizer no mesmo lugar? Ele quer dizer que a Escritura é um todo. No mesmo lugar, ou seja, nas Escrituras, Deus disse tanto que ele descansou no sétimo dia, como ele também prometeu que os que não crescem nele não entrariam no seu descanso. Na própria palavra de Deus, no mesmo lugar que a palavra de Deus, está escrito essas duas coisas. Deus entrou no descanso depois das suas obras. E aqueles que não confiaram nele não entrarão no seu descanso. Então, qual o vínculo disso? Vamos tentar entender. Qual é o vínculo que o autor faz aqui? Não é? Ele está, então, mostrando que, primeiro ele diz, aqui no Salmo 95, né? Ele usa o Salmo 95, 11, versículo 5, para dizer, através de Davi, que ele menciona lá no versículo 7, ele diz que Davi escreveu o Salmo 95 e disse, Deus disse através de Davi, vocês não vão entrar no meu descanso. Só que ele disse que Deus mesmo descansou, mas descansou depois de ter trabalhado, depois de 6 dias de trabalhar muito. Deus precisava descansar? Não, ele não precisa descansar. Ele está mostrando alguma coisa para nós, não é mesmo? Por quê? Ele diz que ele descansou. Deus é incansável. Deus é todo poderoso. E ele não se cansaria de fazer. Ele poderia fazer tudo o que fez em um dia. Mas ele também quis mostrar para nós alguns, tipo assim, terminou um dia, passou noite, no outro dia ele começou de novo. Ele está querendo mostrar alguma coisa para nós, não é mesmo? Está querendo mostrar para nós que nós, se ele, sendo Deus, fez isso, não porque ele precisasse, quanto mais nós, que somos limitados, precisamos de descanso. Um dia após o outro, um final de semana, sabemos aproveitar o tempo de descanso, a noite de descanso. Por que será que nós dormimos? Nós passamos 1/3 da nossa vida inconsciente. Não é esse o cálculo, mais ou menos? Se o dia tem 24 horas, os médicos dizem que o correto é dormir 8 horas, é 1/3, né, do dia. Nós passamos 1/3 da nossa vida, nós passamos dormindo. Deveríamos, pelo menos. Por quê? Para mostrar que nós não somos soberanos, que nós precisamos parar de vez em quando, que existe um descanso. Mas muito mais do que isso, para mostrar que esse tempo de descanso era um tempo de curtir aquilo que ele fez. É um tempo de desfrutar daquilo que foi feito, de olhar para tudo que foi feito e dizer, está muito bom. É gostoso olhar para aquilo que você fez e dizer assim, missão cumprida, né? Então Deus está mostrando esse exemplo para o ser humano, para nós homens, né? E o descanso aqui, o Shabá, o termo Shabá no hebraico, ele significa então também, significa descanso ou final de tudo. É uma espécie de final feliz, como se fosse no sábado, o modelo, o primeiro exemplo que Deus deu na Bíblia de um final feliz. Ele terminou no 6º dia e no 7º dia ele olhou para tudo aquilo e desfrutou daquilo, né? É um final feliz. Então, ele é representado aqui pelo dia final da criação, esse final feliz, né? Vamos usar esse termo, representado pelo dia final da criação, que ele diz aqui que ele descansou no 7º dia, versículo 4, né? Está escrito, Gênesis 2:2, Deus descansou no 7º dia, né? E está representado também pelo final da peregrinação do povo de Israel no deserto, que deveriam entrar no 2º descanso prometido por Deus. Qual é o 2º descanso? É Canaã. Só que aqui aconteceu com os homens que eles não entraram. Então, o autor quer dizer assim, que isso não aconteça conosco de novo, porque aquele descanso ainda está valendo, irmãos. Não é porque passou o tempo de Canaã, aquele povo fracassou e acabou o descanso. Deus interrompeu, não tem mais descanso para ninguém. Não é isso. E essa é a segunda parte que nós vamos estudar agora. Ele está querendo dizer que, na verdade, Deus, primeiro, não precisa de descanso, porque Ele nunca se cansa. Mas esse descanso é prometido para os seus eleitos. E o descanso aqui, além de ser o fim do cansaço pelas lutas dessa vida, por quê? Porque a nossa vida nesse mundo é uma luta, irmãos.
A nossa vida nesse mundo é trabalhosa, é cansativa, é enfadonha. E nós não temos, poucos são os dias de extrema alegria, de férias, e mesmo nas férias, às vezes a gente tem algum problema, e às vezes é cansaço, quando não é cansaço físico, é cansaço mental, é algum problema de relacionamento com uma pessoa lá dentro do avião, ou até mesmo com a pessoa que a gente está viajando junto, e a gente sempre tem um cansaço, ou nunca está 100%. Isso para mostrar para nós que aqui ainda não é o nosso lugar de descanso definitivo. Nós não entramos no descanso definitivo. Nós não podemos criar raízes nesse mundo, porque aqui ainda não é o nosso lugar de descanso. E é o que ele vai apresentar para nós agora. Então, esse descanso aqui é o fim do cansaço pelas lutas dessa vida, e ele vai ser lá no fim, lá na glória, na presença do Senhor. Vai ser muito mais do que o descanso pelo cansaço de termos perseverado com muita luta até o fim da carreira. Mas descanso também significa final feliz. Eu estarei com Ele, você estará com Ele por toda a eternidade, contemplando a face e a glória do nosso amado noivo por toda a eternidade. É a promessa de Apocalipse, de estarmos na presença de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, olhando para Ele, adorando, servindo, onde não vai haver mais doença, mais cansaço, nem lágrima, nem tristeza alguma. Mas não é só isso. Além de não ter isso, tem a presença de Jesus. Isso é descanso. É o que Deus estava fazendo no 7º dia, curtindo o que Ele fez. E nós vamos curtir Jesus. É mais do que simplesmente terminar o enfado dessa vida, mas é olhar para o nosso Redentor e adorá-lo por toda a eternidade, poder tocá-lo, poder vê-lo, poder falar com Ele. Isso não cabe na mente da gente ainda, irmãos, não cabe. Mas esse é o descanso prometido. Então, a partir do versículo 6, agora a segunda parte, de 6 a 10, o autor anima os seus leitores, mostrando que o fracasso anterior de Israel não cancela a promessa de descanso atual. Presta atenção, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, ou seja, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, olha só, de novo, Deus falando, determina certo dia, hoje, falando por Davi, Deus falando por Davi, veja, olha aqui, ele está falando que Davi escreveu o Salmo 95, Deus falando por Davi, muito tempo depois, séculos depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está usando de novo o Salmo 95, dizendo que foi Davi que escreveu, e que Deus inspirou Davi para escrever. O descanso ainda existe, e está para vocês, na época de Davi, o hoje lá, né? E ele diz no versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, qual era o descanso que Josué deu para o povo de Israel? A entrada em Canaã. Quando o povo entrou em Canaã, e se fosse aquele o descanso final, o que nós estamos fazendo aqui hoje? O povo já entrou em Canaã, aquele é o descanso final? Acabou? Não, o autor de Hebreus diz, não, Josué não deu descanso final para eles. Canaã era um símbolo do maior descanso que viria, que é a própria presença de Jesus Cristo, na glória. Canaã era um símbolo, era uma miniatura, por assim dizer, do maior descanso que viria, apontando para algo maior em Cristo Jesus, apontando para um futuro. Então Josué não lhes deu descanso. Se Josué tivesse dado descanso, como ele diz no versículo 8, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Lógico, se já terminou o descanso, não tem mais outro descanso, por que ele vai prometer mais descanso? Não, se está prometendo, é porque ainda tem. E é isso que o autor está querendo animar, né? Ele está mostrando isso. Hoje, no tempo de Davi, é o hoje que houve para Israel e é o hoje para nós hoje. Por isso que hoje, se nós ouvirmos a voz de Deus, não endureçais o vosso coração.
É isso que ele está querendo dizer aqui. E no versículos 9 e 10, ele faz uma conclusão de que resta ainda um repouso. Ele está falando, ele confirma isso, comparado com o repouso de Deus, que só descansou depois de trabalhar muito. É isso que ele quer dizer aqui. Presta atenção, 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ele não está falando para Deus. Resta um descanso para o povo de Deus, para a igreja, para nós também, aplicando para nós. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Agora ele olha de novo para Gênesis 2:2 e fala assim: da mesma forma que Deus descansou no sétimo dia, ainda que ele não precisasse, os que forem fiéis e trabalharem até o fim, entrarão no mesmo descanso. Entrarão no descanso de Deus, que Deus prometeu. É isso que ele está falando aqui. Então a conclusão é essa: resta ainda um descanso, irmãos. Resta ainda um descanso. E esse descanso, ele compara com o descanso de Deus. Como eu disse, é muito mais, porque Deus não precisava descansar do cansaço físico, né? Se Deus tivesse isso, não tem. Mas qual é o descanso daquele dia sabático de Deus? É curtir, é desfrutar do trabalho de suas mãos, desfrutar do que ele fez na criação, olhar para tudo aquilo e dizer: que coisa boa, que alegria no meu coração por ter criado um universo tão variado, tão cheio de formas, cores e uma imensidão tão grande, tão maravilhosa. E semelhante, então, nós vamos curtir esse mesmo descanso que Deus curtiu no sétimo dia. Agora, quanto a esse trabalho, a essa obra, por que ele está falando de novo, então, mais uma vez, falando que Deus descansou das suas obras e nós descansaremos das nossas obras com Deus? E ele vai então explicar o que são essas obras. Versículo 11, terceira parte do nosso estudo, parte final. Ele diz, o autor vai agora fazer uma aplicação conclusiva do texto aqui, que é esforçar-se para obedecer a palavra de Deus. Veja o versículo 11, ele diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está falando assim, o povo de Israel caiu pela desobediência, que nós não caiamos assim. Para que não caiamos, nós temos que, em primeiro lugar, temer cair. Versículo 1. Mas o temor faz com que a gente não fique de braços cruzados chorando e dizer: eu estou com medo e não vou sair de casa. Não. Eu preciso fazer alguma coisa assim. O que eu faço para evitar de eu cair? Então ele diz: temamos não cair. Versículo 1. Mas o versículo 11, esforcemo-nos para não cair. Qual é o esforço? Ele vai explicar, versículo 12. Qual é o esforço para não cair? O esforço para não cair significa zelo ou diligência em fazer algo. Esforço aqui é uma diligência em fazer algo. Seria ser diligente, então, em obedecer à palavra de Deus, ao contrário do que os que desobedeceram e não entraram no descanso. Veja o versículo 12, porque, olha só, parece que ele termina a falar do esforço e começa a falar da palavra. Como eu disse, são textos ricos, bastante rebuscados, mas que a gente pode extrair aqui a verdade. Ele diz agora: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que ele está fazendo aqui? Ele diz que o esforço que o povo de Israel não fez por obedecer é que a palavra de Deus precisa ser obedecida. E ele vai dizer que ele vai personificar a palavra de Deus, semelhante ao que Salomão faz lá em Provérbios, no primeiro, principalmente no capítulo 8, ele fala sobre a sabedoria, como se a sabedoria fosse uma pessoa, convidando os seus seguidores, né, os seus discípulos e tal, como a sabedoria fosse uma pessoa. Da mesma forma ele diz que a palavra de Deus é viva, como se fosse uma pessoa. Ele dá atributos de Deus à palavra de Deus, ele coloca como se a palavra de Deus fosse o próprio Deus.
Ele diz que ela é cortante, ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, ele está querendo dizer agora que a palavra de Deus, ela tem esse poder de dividir, de separar, de desvendar uma realidade dentro do nosso coração. A palavra de Deus tem essa capacidade, ela é apta, quer dizer que ela tem condições, ela consegue discernir aquilo que nem eu mesmo consigo discernir. Para mostrar para quem? Para Deus? Não. Deus sonda o nosso coração. Antes que a nossa palavra se forme na nossa mente ou na nossa boca, Ele já a conhece. Salmo 139 garante isso. Então é para mostrar para quem que a palavra de Deus traz como se fosse uma luz que mostra a realidade a nosso respeito. Para mostrar para nós mesmos. A palavra de Deus, ela mostra para mim mesmo se eu estou andando corretamente segundo a vontade de Deus ou não. Ela me expõe. Ela traz a realidade, ela divide. O que é dividir? Ela vai mostrar, esse caminho aqui é bom, esse aqui não é. Ela vai separar esse aqui, ela não vai mostrar só algo a meu respeito, mas ela também pode mostrar para mim, como um filho de Deus, aqueles que estão caminhando comigo, que também não estão entrando, ou não estão andando segundo a palavra de Deus. Vai fazer com que eu possa discernir. Para quê? Por isso que nós andamos em rebanho. Porque um irmão que discerne quando o outro irmão está quebrando princípios de Deus, está desobedecendo a palavra de Deus, ele vai e exorta o outro irmão. Ele vai e confronta o outro irmão. E diz assim: irmão, você não está andando segundo os princípios de Deus. Você precisa se arrepender. Então a palavra de Deus tem esse poder. Então é ela que precisa ser obedecida. E ela é eficaz para revelar tudo isso. E ela não está mostrando para Deus, como eu disse, está mostrando para nós mesmos. O raciocínio do autor aqui é o seguinte: preste atenção, só obedece quem crê. E só quem crê de verdade consegue obedecer às ordens da palavra de Deus. Ninguém que não tem uma fé legítima consegue obedecer à palavra de Deus. Quando eu falo obedecer, não é que nós conseguimos, mesmo sendo crente legítimo, que eu consiga obedecer à palavra de Deus todo dia, toda hora, e nunca peco, e nunca erro. Não. Significa que se eu errar, a palavra de Deus tem poder, como uma espada, ela vai entrar no meu coração e vai mostrar: você pecou. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo usa para me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e me levar ao arrependimento. E eu, como filho pródigo, volto para casa. Eu não fico vivendo em pecado. O crente pode ser que ele caia em pecado, mas ele não permanece no pecado. Ele volta para a casa do Pai, pede perdão para Deus, se arrepende. E a palavra de Deus é que faz isso. Então, por isso aqui, essa necessidade de esforço. Por que esforço no versículo 11? Para obedecer a palavra de Deus do versículo 12. Por quê? Em primeiro lugar, porque a nossa carne não tem prazer em obedecer a palavra de Deus. A nossa carne não tem prazer em submeter a Deus, se submeter a Deus. A nossa carne não tem vontade de glorificar a Deus. Ela quer satisfazer a si mesma. Essa é a nossa natureza, que ainda permanece em nós. O Adão, que ainda vive em nós, infelizmente. Ela não puxa para as coisas espirituais. Ela quer desobedecer a Deus. Então, por isso precisa desse esforço. Em segundo lugar, pelo que ele vai dizer no versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Agora, ele vai falar de Deus. Veja que ele confunde Deus com a palavra, né? Ele vai falar assim: ninguém fica oculto diante de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele quer dizer que um dia todo mundo vai prestar contas com Deus. Do quê? De ter obedecido ou não a palavra de Deus. De ter se submetido ou não à palavra de Deus. Ué, mas é pelas obras? Não, é pela fé.
É pela fé que você obedece. Só quem crê consegue obedecer. Só quem crê. Então a palavra de Deus tem esse poder de separar, de dividir as partes, de discernir os pensamentos, intenções do coração humano. É isso que ele quer dizer aqui. Jesus deixou bem claro lá em João 12, 47 e 48. Vocês leiam o texto completo em casa. João 12, 47 e 48. Jesus disse que não é ele que veio para julgar. Nesse momento, ele ainda veio para salvar. Como nós ouvimos o Rodrigo pregando domingo passado. Ele ainda, nesse momento, ele é o advogado. Ele veio para salvar. Mas ele diz, no versículos 47 e 48 de João 12, Jesus diz que há quem os julgue, quem vos julgue. O que é? A palavra. A minha palavra que vai julgar vocês. Só que esse julgamento, irmãos, ainda não é para condenação eterna, mas é um julgamento para despertar a nossa consciência e fazer com que nós caiamos em arrependimento e voltemos para Deus. Ainda é uma obra de Deus para nos puxar para Ele, nos atrair para Ele, quando nós tememos. A palavra de Deus faz com que a gente tema quando nós caímos em pecado, pelo menos se nós somos verdadeiros crentes, né? Deveríamos fazer isso. Então, é mediante a palavra de Deus que Deus faz todas as coisas nas suas criaturas. Como conclusão, o que a gente pode tirar? Primeiramente, fé nas promessas do descanso no tempo futuro. Você crê, você confia que vai ter um descanso futuro para você? Então isso implica, hoje, que você deve obedecer aos princípios das Escrituras no tempo presente. Uma coisa está atrelada à outra. Ninguém vai desfrutar do descanso final que Deus tem prometido para nós sem as obras de obediência. Por quê? Porque as obras de obediência é a prova de que você tem fé legítima. As obras de obediência são fruto da fé em Jesus Cristo. É fruto da fé. Por exemplo, você quer se aposentar amanhã? O exemplo que Augusto Nicodemos dá, né? Nos ajuda bastante. Você quer se aposentar amanhã? Como é que você faz para se aposentar amanhã? Você ainda é novo, tem muito tempo pela frente. Como é que você faz? Você trabalha muito hoje, não é? Você tem que trabalhar para um dia se aposentar. Se você não trabalha agora, hoje, amanhã, você não vai ter direito à aposentadoria. Eu estou passando por essa fase, né, agora, né? Gostoso você dar entrada lá. Você sabe que você tem direito, mas tem um monte de coisa que eles exigem. Mas deixa para lá, isso é coisa do governo, né? Mas é importante a gente entender isso. Trabalhamos a vida inteira, chegou a hora de aposentar. Chegou a hora. Chegou a hora de entrar no descanso de Deus. Por quê? Porque você trabalhou bastante. Você fez a obra, não é? E Jesus mesmo afirmou, Lucas 21, 19, ele disse: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Jesus diz também em Mateus 24, 13, estou corroborando com palavras de Jesus. Jesus disse em Mateus 24, 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, não confundamos a salvação pelas obras com salvação pela fé. Aqui não tem confusão nenhuma. Simplesmente a prova de que eu sou salvo pela fé é que eu obedeço à palavra de Deus. E eu persevero na obediência à palavra de Deus. Simples assim. Ninguém vai para o céu, eu criei, agora é pela graça mesmo, não faço mais nada, posso viver do jeito que eu quero, ninguém mais manda no meu nariz, sou salvo. Fui batizado. Então mostra que você foi salvo. Batismo não confirma isso. Batismo expõe a sua fé. Mas o que mostra se você é crente? Se você é obediente ao Senhor. Até o fim. Até o fim. Como o marido que tem anel no dedo. Eu sou casado. É grande coisa. Você adultera. Você trai a sua esposa. Você maltrata a sua esposa. Isso não é marido. Isso é um carrasco. Mas eu tenho aliança no dedo. Grande coisa. Não prova nada. Você é fiel? Então você é marido.
você é um bom marido, se você é fiel. Então essa é a conclusão que nós tiramos aqui. Só que tem uma coisa, apesar de todo esse esforço humano, a salvação continua sendo uma obra monergística de Deus. O que é monergismo? É uma ação ou um trabalho de uma única pessoa. Mono é uma, ergon, trabalho ou obra. Então, a obra continua sendo de Deus. Uai, mas não sou eu que obedeço a palavra? Aqui não é meio a meio? A salvação, a fé, Deus me deu. Agora, a obediência, eu coopero, não coopero? Não. Todas as nossas obras, tu as fazes por nós, diz em Isaías. E diz a palavra de Deus que é pela graça que nós somos salvos, para as boas obras. Então as boas obras, quem faz em nós? O Espírito de Deus em nós. É Ele que me dá condições de obedecer a palavra de Deus. Então para nós sobra alguma glória? Não, nada, nenhuma glória para o homem, toda a glória para Deus. Toda a glória para Deus. Ainda que eu chegue naquele dia e diga assim, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, né? E perguntarão em uma voz, né? Como eu cheguei aqui, né? Aí eu vou cantar, foi graça, graça, superabundante graça, né? Não foi meu mérito, foi graça. Foi a graça de Deus em mim que me capacitou a obedecer ao Senhor, a obedecer a palavra de Deus. Homem nenhum sem a graça de Deus obedece. Ninguém é capaz de obedecer. Vamos então a algumas aplicações. Eu queria projetar aqui para a gente finalizar. Quase acabando aqui o tempo. Mas dá tempo ainda de concluir com algumas aplicações. Como eu prometi, vamos fazer na forma de perguntas. Só um pouquinho, meus irmãos. Bem, eu fiz um quadrinho aqui para a gente resumir uma palavra bem complexa, não é? Foi difícil hoje à noite, não foi? Foi bem difícil. Ouçam de novo a pregação, aí você vai aprender mais um pouco, né? A gente vai tentar extrair mais alguma coisa. Cansaço, eu sei, foi um dia corrido, mas a palavra de Deus é importante. Reveja esse assunto, né? Ouça de novo a nossa pregação e a gente vai extrair mais alguma coisa. Mas o quadrinho é assim. Opa, já avancei já fiz o que não devia. Aqui. Não crer e não obedecer implica em não entrar no descanso de Deus, simples assim. Não crer vai levar a gente a não obedecer, não tem jeito. O contrário é, se eu crer e obedecer, eu entro no descanso de Deus. É simples. Vamos ver isso. Responderam algumas perguntas, algumas lições aprendidas. A primeira pergunta: o que é ouvir então, segundo as Escrituras? O que significa ouvir? Ouvir, segundo as Escrituras, é escutar e mais, buscar entender e obedecer ao que foi ouvido. Isso é ouvir. Ouvir nas Escrituras abrange tudo isso, ele é mais amplo. É escutar com meus ouvidos, eu não sou surdo, né? Então eu ouço, mas eu vou ouvir e vou tentar compreender. Eu vou estudar, eu vou perguntar para o meu pastor, meu presbítero, meu diácono, eu vou perguntar para o meu mestre e vou tentar entender aquela passagem da Bíblia e vou aplicá-la para a minha vida. Isso é ouvir. Não é que você vem aqui essa noite, ouviu essa palavra de Deus, volta para casa e eu nem lembro mais o que foi falado. Você não ouviu segundo as Escrituras. Isso, só Deus dá graça para nós. Por isso precisamos orar assim: Senhor, me dê ouvidos de ouvir a Tua palavra.
Só o Espírito Santo pode nos dar esse ouvido. Então a primeira resposta aqui, tá? Isso aqui é mais ou menos a meditação. Você já ouviu falar de meditação, né? O Salmo 1 fala que o verdadeiro crente, ele não se apega às coisas ímpias, mas ele tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, não é? Meditar é isso aqui, ó, é ouvir a palavra de Deus, buscar compreendê-la, conversar com a palavra de Deus. Meditação não é coisa mística, fica lá, né, de perna cruzada, braço cruzado. Isso não é meditação, segundo as Escrituras. Isso é uma coisa espiritualista, que não é coisa de crente, né? É coisa de espírita, por assim dizer. Então, meditação usa a razão, usa a mente. A meditação precisa de uma mente esclarecida para compreender as Escrituras. Segunda lição que nós aprendemos: ouvir o quê? O que eu devo ouvir? Ouvir a voz de Deus, que é a sua palavra. O que você fez aqui nessa noite? Você ouviu? Não sei, pelo menos você escutou. Estamos falando aqui em alto e bom som, não é mesmo? Você está me ouvindo? Quem está me ouvindo, levanta a mão. Ah, que bom, a maioria está ouvindo, né? Eu quero ver se vocês vão ouvir Deus, né? Ouvir o Nilton? Não serve para nada, mas que vocês ouçam Deus. Então ouvir é ouvir a palavra de Deus. Quando que nós ouvimos a palavra de Deus? Nós ouvimos a palavra de Deus, primeiro, quando lemos e meditamos na palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está escutando Deus. Como diz o Nicodemos, né? Ah, mas eu queria ouvir a voz de Deus alta. Ah, leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus em voz alta. É? Então leia a palavra de Deus. Segundo lugar, quando nós lemos bons livros sobre as doutrinas e princípios da palavra de Deus. Por que eu sou obrigado a colocar aqui, ó, bons livros? Por quê? Porque no meio evangélico, eu não sei qual a porcentagem aí, mas eu diria, no mínimo, a metade é lixo. No mínimo. Você precisa tomar cuidado com o que você lê. As pessoas às vezes não têm discernimento, começam a ler algumas coisas que não falam nada, não tem nada a ver com a fé cristã, não tem nada a ver com a visão reformada, não tem nada a ver com a legítima palavra de Deus, e acha que está aprendendo sobre Deus. Como que eu faço isso? Consulte os mais velhos, irmãos. Seja humilde de coração e fala assim para o irmão mais velho: irmão, eu estou querendo ler tal livro, o que você acha desse autor, desse livro? Ele vai te dizer. Se ele for honesto, ele vai te dizer. Se ele te ama, ele vai te dizer a verdade. Então você tem uma biblioteca aí na tua mão, leia bons livros, não é? Leia bons livros. Terceiro lugar, nós ouvimos a palavra de Deus quando nós participamos dos cultos e estudos da igreja local. Quando nós participamos dos estudos, como você está participando aqui nessa noite, não é? Dos cultos da EBD, que vai começar semana que vem, se assim Deus permitir, não é? E aí, assim por diante, as crianças ouvem Deus nas escolas das infantis, os jovens, as mulheres, os homens, em todas as nossas reuniões, nós estamos ouvindo Deus. É assim que a gente ouve. Terceira pergunta: como eu sei que estou ouvindo corretamente? Como é que eu tenho certeza de que eu estou ouvindo certo? Quando eu temo a palavra de Deus, no sentido de considerá-la. Temer aqui não é somente ficar apavorado. Ai, eu li um texto aqui e ele falou que se eu não obedecer, eu vou para o inferno. E agora? E vou lá no banheiro chorar. Não, não é isso. Temer tem atitudes. Temer a palavra de Deus no sentido de considerá-la, considere-a. Você, quando participa de um culto, você está considerando a palavra de Deus, sabia? Você está considerando a palavra de Deus quando você vem numa reunião de mulheres na quinta-feira. Você está considerando a palavra de Deus quando você vai numa reunião de homens na quinta-feira. Você está considerando a palavra de Deus quando você participa de uma EBD no domingo de manhã. Você está dando valor a Deus que está falando com você. Ele vem. E você vem? Ele vem falar conosco, e eu venho, você vem? Isso é considerar a palavra de Deus.
Que mais? Também é confiar nas suas promessas e também respeitar as suas ameaças. Sabia? Deus é um Deus de amor, de bondade, mas Ele também é um Deus de justiça e de ira, e se vinga. E Ele não tem por inocente o culpado. Aleluia! Por esse Deus justo. Se Deus não fosse assim, eu não o amaria, não conseguiria amá-lo. Se Deus não fosse justo, quem amaria alguém que não é justo? Então, considerar a palavra de Deus é isso, também confiar nas promessas de Deus. E eu temo também a palavra de Deus quando eu respeito como palavra de Deus e não humana, procurando compreendê-la. Voltar para casa com dúvida, eu sempre falei para os irmãos, não volte para casa com dúvida. Se você voltar, no dia seguinte, procura os irmãos de novo, pede esclarecimento. Irmão, aquilo que você falou lá no domingo, eu não entendi esse trecho aqui. Explica de novo. Apurrinha a mente do teu presbítero, ele está lá para isso. Ele precisa esclarecer o que ele ensina, para todo mundo. Quarta pergunta, quarta lição. Como eu devo então reagir diante do ouvir a palavra de Deus? Como é que eu reajo? Além do temor no coração, o temor que a palavra gera em nosso coração, e entendimento na mente. Além do temor no coração, entendimento na mente, devo reagir com atitudes de obediência. Atitudes de obediência. Devo expor-me a ela, a palavra de Deus, deixar que ela me leia, que ela me mostre o que está de errado aqui na minha vida, por que caminhos eu estou andando. Me expor à palavra de Deus é isso, é ser humilde e dizer assim: Deus, mostra a realidade da minha vida, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Expor-se à palavra de Deus, né? E orar para que Deus me transforme segundo a sua palavra. Pedir para Deus: me transforma, Senhor, já que eu não estou no caminho, me transforma, Senhor, por favor. É isso, é atitudes. A obra não só são aquelas obras que Tiago mostra na sua carta, importantíssima, claro, mostrando as obras de misericórdia, de serviço, mas depois qual é o exemplo que ele usa? O exemplo de Raabe. Vocês viram lá em Tiago? Ele fala de Raabe. Raabe, o que ela fez? Ela obedeceu a palavra dos espias, não é? Ela confiou nos espias. Os espias falaram assim: então marca a tua janela com uma fita e nós não destruiremos a tua família. Ela creu e obedeceu. E ela é tida como uma das heroínas da fé. Raabe, a prostituta. Não, a ex-prostituta. Agora uma santa irmã em Cristo Jesus. Ela obedeceu. Isso lhe foi imputado por justiça. A ação com esforço para obedecer a palavra de Deus é uma marca visível do verdadeiro crente. Não dá para você mostrar que você tem fé se você não obedece a palavra de Deus, se você não se santifica, se você não deixa o pecado, se você não obedece os princípios de Deus, se você não quer conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para ajustar a sua vida segundo os princípios de Deus. Qual é a prova que você é crente? Porque você foi batizado? Já disse que isso não garante. Já disse que isso não garante. Infelizmente, muitos que foram batizados não vão entrar no descanso. Como os israelitas, muitos que passaram pelo mar, foram batizados no mar, diz 1 Coríntios, não entraram no descanso. Muitos passaram pelo mar, foram batizados no mar, não entraram. Para terminar, uma tarefa que eu gostaria que vocês levassem para essa semana: meditem nesses textos aqui. Medite nos seguintes versículos e tente conectá-los ao estudo de hoje. Faz o seguinte, tenta conectar Isaías 66, 2. Vamos ler todos juntos? Leiam aqui na tela comigo, para encerrar. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.
tenta acoplar isso no texto de hoje. Segunda lição, segundo versículo, 1 Tessalonicenses 2,13, vamos ler? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Amém? Guardem esses textos, leiam essa semana, estudem e tentem fazer a conexão com o que nós vimos essa noite. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, apesar de que ela nos fere, mas obrigado porque ela nos fere para nos sarar. Ela nos penetra como espada de dois gumes, ferindo os nossos corações, fazendo divisão dentro de nós, para nos salvar. Pai, que assim seja, que a Tua palavra toque em nossos corações e abra os nossos olhos, mostrando a verdade a respeito de nós, para que nós possamos viver de modo digno do Teu chamado, e que nós já possamos agora encontrar descanso para as nossas almas, esforçando-nos por praticar a Tua palavra. Ó Deus, que haja descanso, pelo menos uma modesta parte do descanso que teremos lá na glória, para que nós possamos continuar caminhando nessa terra. Mas que isso, Senhor, nós entendemos nessa noite, só pode ser alcançado por nós nos esforçarmos em obedecer a Tua palavra. Essa é a obra que nos resta, Senhor. Nos ajude a praticá-la, porque sem Ti nós não podemos praticá-la. Por isso eu peço a todos nós, a mim e a todos os meus irmãos aqui nessa noite, dá-nos graça de obedecer a Tua palavra, para que não fiquemos de fora do Teu descanso. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.